Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo aqui do canal Notícia do Fogão. Vamos comentar tudo sobre o Fogão aqui do canal. Então, antes de começar o vídeo, já curte, dá o like no vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber avisos dos posts, vídeos, lives que forem postados aqui no canal. Não se esqueça que agora, onde tinha inscrever-se, tem um botãozinho de Seja Membro. Clica nele, vão aparecer 4 opções de planos de membro que você fazer e cabe em todos os bolsos, sempre a todos os gostos. E você ajuda muito o canal a manter a estrutura que nós temos aqui e fazer bons vídeos para você todos os dias. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Bora, rapaziada! 8h24 agora para falar do líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, que também tem, claro, a final da Libertadores pela frente. Vamos trazer para o papo o setorista do Fogão lá no GE. Globo, Sérgio Santana, para falar dessa expectativa, porque estamos chegando ao fim da última data FIFA no ano de 2024 e aí depois o Botafogo, claro, vai ter todo mundo à disposição para essa reta final com 6 decisões. É isso, Serginho? Boa noite para você, bem-vindo ao Tá Na Área. Fala, Bené, Rafa, Coutinho, todo mundo aí que está em casa. Essas são as 6 finais. É assim que o Arthur Jorge tem tratado essa reta final e é assim que ele tem falado para os jogadores como é que essa reta final tem que ser encarada. Ele tem falado ali para os jogadores internamente, nesse dia a dia, que o Botafogo não vai jogar só a final lá no dia 30 contra o Galo e que também as 5 rodadas do Campeonato Brasileiro também vão ser 5 finais. Afinal de contas, o Botafogo lidera a competição, tá? Ali tem uma vantagem de 4 pontos para o Palmeiras, e a intenção do Arthur Jorge é fazer com que os jogadores não fiquem com a cabeça só na final da Libertadores. A gente sabe aqui, né, que os jogadores, claro, vão ficar, e até os torcedores também, pensam muito na final do dia 30, afinal de contas é a primeira vez que o Botafogo vai jogar a final da Libertadores, mas o Arthur Jorge tenta colocar a cabeça dos jogadores para não pensar só no dia 30. E o retorno dos jogadores tem sido muito legal. O Botafogo tem vários líderes ali, Barbosa, Marlon Freitas, Gatito, que apesar de não ser um cara que joga, né, o titular do gol é o John, mas o Gatito ajuda muito para esse discurso ser colocado em prática ali, chegar em todos os jogadores. Então o Arthur Jorge está passando esse discurso que a final é dia 30, só que antes o Botafogo também tem vários outros jogos importantes, incluindo uma partida contra o Palmeiras que pode ser decisiva aí, por bem ou por mal. É isso, né, Coutinho? É claro que é difícil você, né, controlar a ansiedade perto de uma final de Libertadores, mas como o Serginho bem trouxe, esse jogo contra o Palmeiras, que é logo antes da decisão, é aquela partida que a gente chama de final dos pontos corridos. Claro que até lá são 2 rodadas, o Botafogo pode abrir uma vantagem maior, pode ter uma tranquilidade, ou o Palmeiras pode encostar também. Enfim, são 2 jogos que vão definir a temporada praticamente do Botafogo, então uma sequência muito importante para esse time. O Botafogo chegou nesse momento da temporada tendo, entre aspas, o problema que qualquer clube brasileiro gostaria de ter. Tá disputando o título brasileiro. Só seria melhor se o Botafogo tivesse uma vantagem maior, mas não é possível porque também o Palmeiras, depois que caiu nas Copas, passou a pontuar muito, passou a fazer um grande campeonato. Mas assim, daquilo que a gente tem visto do Botafogo, cara, o Arthur Jorge não vai negociar. Ele não vai pedir para tirar pé em determinado momento. Eu tenho até dificuldade de ver ele poupando muitos jogadores em determinados jogos, de acordo com a realidade da partida, assim. Vai ser pé embaixo até o final, cara. Não tem jeito, não tem muito o que fazer. Até porque existe um confronto direto contra o Palmeiras no meio do caminho. Se acontecer, diante desse confronto direto, o Botafogo ganhar todos os pontos e o Palmeiras perder a maioria dos pontos, aí é uma outra situação, aí é uma outra história. Certamente isso vai ser ponderado, até porque é o último jogo antes da final da Libertadores. Mas se tem um time no futebol brasileiro que mostrou que pode passar por isso, vencendo e jogando bem, esse time é o Botafogo. É o time que deu as melhores mostras nessa temporada. Se vai acontecer ou não, a gente não tem bola de cristal para dizer. Mas o potencial foi mostrado até aqui. E é por isso que eu tenho certeza que o Arthur Jorge, os jogadores e a torcida estão bem confiantes. E até pensando no pós-Libertadores também, claro que ganhando é algo, né, histórico para o Botafogo. E aí a temporada já vai ter sido boa. Por mais que o título brasileiro seja, digamos, o mais controlável, porque existe uma vantagem, são várias rodadas, né, não vai ser definido em 90 minutos. Mas o Botafogo depois tem o Internacional fora de casa e o São Paulo em casa. São 2 times que ainda brigam por algo dentro do Campeonato Brasileiro, essa vaga direta, né? Acho que os 2 vão para a Libertadores. Resta saber se a vaga é direta na fase de grupos ou se terão a fase prévia. Então é importante pontuar. Agora tem um jogo difícil também contra o Atlético Mineiro, que vai ser o adversário
na decisão da Libertadores. Acho que chega um momento também da temporada em que quando você vai jogar contra algum time que ainda almeja algo, mesmo que seja o rebaixamento, fugir do rebaixamento, não existe jogo fácil. O próprio Botafogo provou isso, porque tem 2 tropeços recentes jogando como mandante contra Criciúma e Cuiabá. O Cuiabá que é virtual rebaixado do Campeonato Brasileiro. Então, é difícil até a gente apontar, né, Rafa? Esse jogo dá para computar 3 pontos antes. Por mais que seja o melhor futebol do Brasil, apresente o melhor desempenho, ficar atento também em relação a isso antes da final da Libertadores. Eu nem imagino como deve ser a cabeça de um jogador que está, 12 dias para disputar uma final de Libertadores. Então, assim, e sabendo que está tudo muito ali na mão do Botafogo, né? Uma final em que é jogo único, são 90 minutos, todos aqueles fatores, e é Botafogo contra Atlético Mineiro, né? Depende do Botafogo fazer a parte dele, fazer um bom jogo. E o Campeonato Brasileiro, o Botafogo é líder, né? Ter essa pressão também de que se você não tropeçar, você só depende de você. Não importa quem está atrás, porque você só depende de você. Então, eu acho que esse jogo contra o Palmeiras, ele dita se o Arthur Jorge vai dar um descanso para os jogadores, porque vai ter poucos dias ali para... São 4 dias. São 4 dias só. Então, se ele vai dar ou não um descanso para uma peça ou outra que esteja mais desgastada, porque vai ter uma margem para erro, ou se vai com todo mundo e depois, 4 dias depois, vai com todo mundo de novo, força máxima. Hoje acho que é um Botafogo que é consistente com as suas peças, o time titular que a gente já viu jogando, já viu que tem um encaixe maravilhoso e que faz hoje o melhor futebol, entrega hoje em desempenho e variações, o melhor futebol praticado no Brasil. Mas também tem jogadores de reservas que entram e que fazem muito bem essa função, né? Então, eu acho que esses 2 próximos jogos, a sequência do Botafogo é pior do que a do Palmeiras, né? Você pensando nos times de enfrentamento que ainda tem alguma coisa a projetar, como você falou. Acho que os pontos que não podiam ter sido deixados para trás foram de Criciúma e Cuiabá, que eram equipes que já estavam mais lá para baixo, que o Botafogo conseguiria dominar, mas que também acabam por ser equipes que estão já sem objetivo, estão jogando ainda, dando todo o gás, todo o sangue, e isso também acaba implicando em um desempenho, em um jogo um pouco mais pegado, um pouco mais difícil também de você competir. Mas acho que os pontos que ficaram para trás desses jogos com equipes que têm um nível técnico mais baixo do que o Botafogo, ali que acho que ficou... que não podia ter deixado passar. Serginho, e aquela punição para o time que joga bem no futebol brasileiro, a gente já conhece muito bem, é perder jogadores importantes nessa data FIFA, na data fake, como o Coutinho gosta de dizer. Por favor. Porque na quarta-feira o Botafogo tem um compromisso importantíssimo contra o Atlético Mineiro, fora de casa, um jogo sem público por conta da punição que o Atlético Mineiro recebeu devido à confusão, né, às bombas arremessadas, ao caos que foi a final da Copa do Brasil na Arena MRV. O Atlético Mineiro vai mandar esse jogo no Independência com portões fechados e quero saber de você em relação à logística para ter alguns reforços, digamos assim. O Botafogo tem grandes destaques, né? O quarteto ofensivo todo é selecionável, tem compromissos pelas eliminatórias sul-americanas, mas por outro lado o Bastos já foi liberado da seleção angolana, é um reforço que o Arthur Jorge tem para esse jogo. O Bastos pediu para ser liberado, é até importante dizer isso. O pedido partiu do zagueiro. A Angola garantiu a primeira colocação no grupo das eliminatórias para a Copa Africana de Nações. Então, o jogo que a Angola jogou hoje é assim, descartável, entre aspas, né, porque não faria diferença para a colocação de Angola na classificação. Então, o Bastos pediu para ser liberado, a Federação Angolana entendeu, o Bastos já voltou, treinou hoje, e esse aí está confirmado, né, normalmente está treinando. Só que Savarino, Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus e o Gatito, né, que é o goleiro reserva, mas também foi convocado, e Alex Telles, né, esqueci do Alex Telles, que foi convocado depois do corte do Guilherme Arana. O Botafogo até tem uma logística para trazê-los a tempo do jogo. Só que aí entra muito na questão física, porque o Igor Jesus vai ser titular do Dorival Júnior na partida contra o Uruguai. Vamos supor que ele joga ali 60 minutos, que foi o que ele jogou no último jogo. Ele vai jogar 60 minutos na Arena Fonte Nova na terça-feira, e depois, no dia seguinte, não são nem 24 horas de intervalo, ele vai aguentar jogar 90 minutos no Independência? Acho que é até uma questão assim, de lógica, de física. Ele não vai aguentar jogar 90 minutos. Então, assim, o Savarino, que é titular da Venezuela, joga em Santiago 9 horas de terça-feira também.
9h45 de quarta-feira, o Botafogo joga no Independência em Belo Horizonte. Não vai aguentar. Então, assim, o Botafogo tem uma logística para trazer os jogadores para Belo Horizonte, só que não está contando com eles como titulares. Isso, assim, eu digo Igor Jesus, Savarino e o Gatito, que são os 3 titulares. A questão do Luiz Henrique, do Almada e do Alex Telles, que são reservas, aí já entra em um papel diferente, e isso vai depender da minutagem que eles vão ter. E certamente pelo que o Luiz Henrique vem apresentando na seleção brasileira, ele vai entrar, vai jogar. Então a gente volta a dizer que não está na área. A data FIFA não é respeitada pelo calendário brasileiro, porque o Brasil joga contra o Uruguai amanhã às 9h45, e aí a gente abre a tabela do Campeonato Brasileiro, o Botafogo enfrenta o Atlético Mineiro às 9h30 de quarta, então não dá nem 24 horas, um pouco menos do que isso, 23 horas e alguns minutos. Vai continuar acontecendo. Vai continuar acontecendo, sabemos disso, desse problema, e qual eu volto a dizer, é uma punição para um time que se destaca perder jogadores para seleções, porque o calendário brasileiro não respeita a data FIFA. Serginho, tamo junto, muito obrigado pelas informações, volto sempre a estar na área, amigo. Valeu, gente, grande abraço, boa semana para vocês. Vamos direto falar sobre a semana decisiva, aliás, 2 semanas absolutamente decisivas, talvez as 2 principais semanas da história do Botafogo. Quem fala no Fogão aqui no Som na Transamérica é o Rodrigo Brandão. Manda, Brandão. Vamos lá, Cantarelli, falar do líder do Campeonato Brasileiro, finalista da Libertadores da América. Botafogo deu início a mais uma semana de trabalhos. É a primeira das 3 mais importantes da história do clube. Serão 6 jogos nos próximos 18 dias e serão 6 decisões, na verdade, né? 5 pelo Campeonato Brasileiro e a final da Libertadores no próximo dia 30. Hoje o técnico Arthur Jorge comanda mais um treino no Espaço Lunier e amanhã ele encerra a preparação visando a partida contra o Atlético Mineiro, que será na quarta-feira lá na Arena Independência. Os jogadores que estão servindo as seleções nas eliminatórias devem se juntar ao elenco principal já em Minas Gerais, tendo em vista que amanhã ainda tem rodada das eliminatórias. Pelo menos uma boa notícia. O zagueiro Bastos já está no Rio de Janeiro e se junta ao elenco para treinar visando o confronto contra o Galo. Ele pediu liberação da seleção angolana após a partida contra a Gana na última sexta-feira, empate em 1-1 em casa, que garantiu a primeira colocação de Angola no grupo. Sendo assim, a equipe já está classificada para a próxima Copa Africana das Nações e já que essa partida contra Sudão, que acontece hoje, não tem mais nenhuma importância, é apenas para cumprir tabela, o Bastos pediu a liberação e conseguiu. Ele já está no Rio de Janeiro e vai treinar com os demais companheiros. É menos um problema para o técnico Arthur Jorge, que não deve contar com 5 titulares que estão servindo às suas seleções. Igor Jesus, Luiz Henrique e Alex Telles pela seleção brasileira, Thiago Almada e Savarino, além do Gatito, que não é titular, mas também estará jogando essa rodada das eliminatórias. A gente lembra que a partida contra o Galo está marcada para a Arena Independência, quarta-feira, 9h30 da noite, com portões fechados. Valeu, Canta. Valeu, meu parceiro Rodrigo Brandão. Eles estão nos portões fechados, acho que facilita, obviamente, um pouco pro Botafogo, né, Gabriel Farias? Por mais que os torcedores do Botafogo acho que deveriam estar presentes, porque quem fez a algazarra foram os torcedores do Galo. Mas agora, primeiro, o Atlético Mineiro vem muito mal, né? Perdeu mais um jogo agora, esse jogo atrasado contra o Atlético Paranaense. Por outro lado, o Botafogo vai ser um time que a gente não tá acostumado a ver em campo. Pelo menos eu tô pensando no Bastos na zaga, que é a boa notícia. Agora, atuar sem a dupla Savarino e Almada, que eu não acredito que comecem jogando, pelo menos de início não vão começar. Eu acho que tá aí o grande problema desse jogo contra o Atlético Mineiro, hein, Faria? O Botafogo vai ter que se reinventar, né? A linha ofensiva praticamente toda de fora. Eu concordo com a questão do público. Se o Botafogo vai perder jogadores importantes, a falta de público também ajuda a dar uma igualada. O Atlético também tem jogadores convocados, Alonso, Alan Franco. O Arana voltou lesionado da seleção, tanto que o Alex Telles acabou sendo convocado. Então o Atlético também lida com a questão dos desfalques. Acho que a grande questão desse jogo é que o Atlético tá muito mais leve no campeonato. Por mais que tenha uma responsabilidade por vaga em pré-libertadores, caso não venha conquistar o título, é totalmente diferente. Você está na ponta com 4 pontos para confirmar o título. Cada rodada vira meio que uma contagem regressiva, ao mesmo tempo que a cada rodada que você não mata o campeonato, uma pressão aumenta em cima de você. Então acho que o Botafogo entra com uma responsabilidade maior. Tenho ressaltado a questão do elenco. O Botafogo tem um baita de um elenco, para muitos o melhor do país. É claro que você pode e deve reclamar da situação do calendário, que prejudica os melhores clubes do país. Outros foram prejudicados também.
Só que, já que você vai ter que lidar com o problema e não tem outra alternativa, não existe data para ser disputado esse confronto com todo mundo completinho, você vai ter que encontrar artifício. E aí o Botafogo não tem o Igor Jesus, mas tem o Tiquinho Soares, que não atravessa bom momento, mas é um baita de um centroavante. Não tem o Savarino, pode entrar o Eduardo. Não tem o Luiz Henrique, pode entrar o Romero, pode entrar o Matheus Martins. Júnior Santos está de volta, né? Entrou bem naquela partida contra o Vasco. Você tem até o Jefinho voltando, né? Por mais que não tenha ritmo, é uma opção a mais para você pensar até em substituições. E você vai ter no banco de reservas, muito provavelmente, Igor Jesus, Luiz Henrique, Almada, Savarino, talvez com a condição de você utilizar esses caras por alguns minutos, principalmente no segundo tempo. Um jogo mais complicado, um jogo mais pegado, você vai poder utilizar por, sei lá, 20, 30 minutos, dependendo da condição física de cada um. É porque desses caras também tem que pensar na sequência, né? Que o Botafogo vai ter jogos aí em pouco tempo, né? Cara, é uma decisão que o Botafogo vai ter que tomar, pautado basicamente em ciência, né? Em relatório. Pô, como é que chega a seleção? Com certeza entrega um relatório para os clubes. Olha, esse jogador aqui atuou por tantos minutos, ele tá com esse nível de fadiga, dá uma segurada nele. Você traz ele pro banco para fazer aquele mistério, para fazer aquele jogo psicológico com o seu adversário, mas aí você escolhe com responsabilidade, até porque estamos falando de uma sequência de 4 jogos em 10 dias. Sim. O Brandão foi até em 6 jogos em 18 dias para definir a vida do Botafogo. É um jogo a cada 3 dias para você encerrar a temporada e de repente conquistar 2 títulos importantes. Então você vai tomar a decisão da melhor forma possível, sem forçar a barra com ninguém, pensando que daqui a alguns dias esses mesmos clubes vão se enfrentar numa final de Libertadores. Eu tô ansioso demais, cara, pra essa reta final. Tô tentando imaginar a escalação do Botafogo aqui, ó. Não vai ter o Almada e o Savarino. Ele vai utilizar pode utilizar o Oscar Romero, por exemplo, né? Como um dos criadores, um jogador que não vem sendo muito utilizado. Ou ele pode ter um time mais físico. Eu não gosto do Botafogo quando joga com 3 volantes ali, uma trinca de ataque. Não me agrada. Se ele utilizaria esse meio central, pra mim pode ser o Romero. Eu jogaria com o Matheus Martins, Júnior Santos e Tiquinho, mais ou menos por aí, não? Eu acho que é mais ou menos por aí. A gente precisa ser importante. Bate o pênalti na classificação contra o São Paulo, né? Atuações importantes contra Palmeiras no Allianz Parque pela Libertadores, atuação importante contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Sim. Um jogador que eu imaginava que seria mais utilizado, e o Arthur Jorge meio que deu uma escondida. O Romero, por exemplo, eu acho até que, pensando no nível alto que o Botafogo tem de elenco hoje, ele fica um pouquinho abaixo. Mas ele entra bem contra o Bragantino, bate uma falta que termina em gol, entra bem sustentando o posse de bola, e de novo o Arthur Jorge esconde, não volta a utilizar o jogador. E essa partida contra o Atlético Mineiro talvez vá pedir um pouco mais dessa galera dentro de campo. Mas não sei exatamente o que esperar, porque você tá projetando um time com Matheus Martins, Romero, mas ele tem utilizado mais Eduardo, Tiquinho, Júnior Santos. Eu não sei exatamente assim o que esperar da escalação, justamente porque o Arthur Jorge tem um time titular bem definido. Todo mundo sabe de qual é salteado o time titular do Botafogo, mas a gente não tem uma ideia tão clara de quem são as reservas preferenciais e aquilo que o Arthur Jorge imagina desse jogo contra o Atlético, que vai moldar a estratégia dele. Eu acho que ele pode entrar, por exemplo, com o Júnior Santos numa ponta, entrar com Tiquinho e Eduardo um pouco mais centralizados, e aí escolher alguém para fazer aquela ponta esquerda que eu não sei exatamente quem vai ser, ou bota o Júnior Santos na ponta esquerda, como o Júnior já fez em vários momentos, e traz o Matheus Martins ou o Romero para jogar pela ponta direita. Opções ele tem, me desculpa. Nem todo elenco pode dar ao luxo de pensar assim, tenho 5, 6 jogadores convocados, não vou poder contar com a maioria deles de início, e ainda assim eu mando um time que provavelmente é melhor que o time do adversário. Sim. O Botafogo tem essa moral para colocar dentro de campo. Imagino que independente da escalação vai ser um time forte. Se funcionar, eu tô achando que contra o Vitória ele pode até preservar alguns jogadores de início também. Porque vem aí Palmeiras e Atlético Mineiro na final da Libertadores, Farid, né? Essa semana ficou muito complicada, né? Muito complicada. Porque você precisa adiantar um campeonato, e repito aqui, o peso psicológico em cima do Botafogo é maior. Quem tá liderando lida com a responsabilidade de confirmar o título. A gente falou aqui da possibilidade de conquistar o título contra o Palmeiras, teria que vencer os 3 jogos. Teria que vencer. Só que logo depois tem que vencer outro jogo, que é a final da Libertadores, né? E tudo isso encavalado ali em uma semana. Partindo do jogo contra o Vitória, por exemplo, em uma semana o Botafogo entra em campo 3 vezes, para tentar matar um campeonato, carregando responsabilidade, carregando ansiedade, expectativa de uma torcida. Por outro lado, você tem que dosar a parte física, você não pode expor um jogador, porque assim, gente, sejamos bem sinceros, de todos esses jogos, o mais importante é a final da Libertadores. Assim, óbvio que a Libertadores talvez seja até mais desejada do que o Brasileiro, é óbvio que o Brasileiro é muito importante também, mas fazendo aquela conta bem básica, no Brasileiro você ainda tem 5 jogos para tentar resolver a situação.
Na Libertadores é um jogo só, então você tem que chegar com todo mundo inteiro na Libertadores da América. Sim. Para isso você tem que ter o cuidado na parte física, considerando que tem gente voltando desgastada de seleção. E um outro ponto que eu tenho falado aqui, que é a parte psicológica, a parte mental. O Botafogo lida com favoritismo nas duas frentes. E lidar com favoritismo é uma situação até certo ponto nova pro Botafogo, que não vivia esse cenário há muito tempo. E isso traz um peso também. Claro. Tropeçou contra o Cuiabá, vai amarelar, vai ficar pelo caminho. Você tem que saber lidar com isso. O Botafogo conseguiu até então lidar muito bem com isso, tá? O Arthur Jorge montou uma equipe... Teve a situação contra o Criciúma e depois deu a volta por cima, venceu o Vasco. Botafogo tropeça e se recupera rapidamente, não à toa, está há mais de 10 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, não à toa. Eliminou São Paulo e Palmeiras da Libertadores da América, mesmo com todas as dificuldades que se apresentaram, mas essa responsabilidade aumenta ainda mais conforme a temporada vai chegando ao fim e a partir dessa partida contra o Atlético Mineiro teremos um Botafogo lidando com um peso, né, maior de responsabilidade para matar Brasileiro e Libertadores da América. Só pedir pra galera o seguinte, ó. Então, essa é a questão, né? Essa aí que é a questão. O Botafogo tem baita elenco, só que tem muito botafoguense que eles não conseguem entender, confiar 100% no elenco. Falam que para outros, para rivais, para tirar onda com o rival que tem o melhor elenco do Brasil, que tem 3 times e tal, tem 3 jogadores por posição, mas na hora que o técnico tem que usar esses jogadores para rodar o elenco, para preservar, para não machucar ninguém, vem aquele papinho de beira de esquina, de boteco de beira de esquina. Ah, bando de preguiçoso, eu trabalho 12 horas por dia carregando bloco de tijolo e não fico cansado, esses jogadores de Nutella ficam cansados. Como se esse papinho fosse mudar o fato de que a musculatura do cara vai estourar uma hora ou outra com uma carga de exercício de jogos muito alta, né? Então é necessário usar o elenco. Temos um baita elenco, muito bem construído, muito bem pago pelo John Textor e construído, montado, analisado pelos scouts do Botafogo. Pô, você tem aí, falaram aqui, as opções do banco de reserva do Botafogo: Júnior Santos, Jefinho, Matheus Martins, Luiz Henrique, não, é titular, né? Eduardo, Romero, tem ainda o garoto Yarlen, tem Carlos Alberto, que nem foi citado, né? Isso pra Tiquinho, isso pro ataque ali. Se pegar a parte mais de trás ali, volante, Tietê, Danilo Barbosa, o Alan, lateral esquerdo, acho que o Alex Telles vai jogar. Tá na Bahia, é pertinho de BH ali, é só pular o estados vizinhos, um aviãozinho rapidinho chegando em BH. Você vai ter o Alex Telles, acho que não vai ser nem titular no jogo do Brasil também contra o Uruguai, então ele vai jogar, mas se não fosse jogar, teria o Cuiabano, teria o Marçal, teria até o Hugo, né? Então acho que opção não falta. Confie no Arthur Jorge, confie nos jogadores que ele tem à disposição. Não vão render igual os titulares, isso é fato, mas é time suficiente para ganhar do Galo? Eu acho que é. E para dizer o seguinte a você, estamos preocupados aqui com essa história da situação financeira do Lyon na França, porque assim, as informações aqui, como elas chegam meio atravessadas, já tem gente falando, o Botafogo vai ter que desmontar o time dele pro Textor poder cobrir o rombo do Lyon. Como é que tá essa situação aí, essa situação financeira complicada de um dos times do Textor, hein, ô Clarinha? Muito bem, vamos recapitular um pouquinho a situação do Lyon, porque na sexta-feira o órgão que regula aqui, né, o de controle de gastos da Liga Francesa, emitiu um comunicado, né, falando justamente que o Lyon está provisoriamente rebaixado para a próxima temporada e também está bloqueado de fazer contratações na janela de inverno agora por conta da sua situação financeira. O órgão pede, André, uma garantia em torno de 100, 200 milhões de euros para que o Lyon consiga reverter essa situação e não seja rebaixado e, obviamente, na próxima temporada, na próxima janela, não de inverno, na próxima janela de verão, possa fazer movimentações. Isso aconteceu na sexta-feira à noite. O próprio John Textor, na reunião que teve com o órgão na sexta-feira, disse que tinha sido uma reunião tranquila, que estava tudo bem, que estava tudo certo. Mas no sábado ele convocou uma coletiva, que foi inclusive bastante conturbada, porque normalmente as coletivas do Lyon e dos times franceses aqui, não existe nenhum tipo de barreira para que você filme a coletiva, para que você transmita a coletiva. E ele proibiu que fossem
transmitido a coletiva, que fosse filmado, que tudo só poderia sair da sala depois que a coletiva terminasse. Foram 2 horas de coletiva do John Textor. Ele respondeu apenas 4 perguntas, então foi realmente ele passando ali a situação do Lyon, mas a sensação é bem diferente do que ele diz e do que a gente tem de real. O John Textor disse que não existe a possibilidade do Lyon ser rebaixado, garantiu que o Lyon não será rebaixado e que a questão financeira não é um problema e que o Lyon vai resolver isso. E inclusive, colocou até em dúvida a forma como o órgão regulador estava analisando as contas, dando a entender que a análise foi feita apenas com as contas do Lyon e não com as contas do grupo. Afinal, o John Textor não tem a holding dele, né, a Eagles, não é apenas dona do Botafogo, mas do Lyon, mas também do Botafogo, de clube belga, enfim, de outras equipes. Então, na cabeça do John Textor, as contas gerais permitirão que o Lyon resolva essa situação. E aí, André, a gente tem algumas possibilidades para que esse dinheiro, para que esse valor realmente exista nas mãos, digamos assim, do Lyon, para que o Lyon não sofra essas consequências. E aí se fala, por exemplo, na venda do Brighton, que é parte também do grupo. O clube inglês lá é o Crystal Palace. Perdão, não Brighton. Crystal Isso. Palace. Cerca de 45% seria vendido, e aí teria ali coisa de 50 milhões de euros, já seria metade da dívida, mais a venda de jogadores. E isso inclui a venda de jogadores tanto no Lyon, como no Botafogo, como nas outras equipes. O John Textor não citou jogadores específicos, não citou nessa coletiva nomes e clubes específicos, mas disse que sim, os outros clubes, né, do grupo precisam e podem ajudar o Lyon nesse momento, justamente porque a questão financeira tinha sido analisada apenas com o Lyon, mas que ele garantia que no grupo tinha esse dinheiro, que ele não estava preocupado e que tudo vai se resolver até o fim da temporada. Vamos ver o quanto que ele consegue garantir. Se diz aqui na imprensa francesa que o órgão não está confiando nessas garantias, mas claro, ele ainda tem tempo para resolver. As regras, elas têm que existir, só que elas têm que ser regras adequadas, né? Adequadas. E agora, Clara, fica interessante aqui, só para a gente encerrar esse assunto do Lyon, porque vários jogadores, segundo consta, vieram para o futebol do Botafogo com promessas, ou pelo menos expectativa, de irem para a Europa via Lyon. E não sei, né, se esses jogadores continuam com esse objetivo, porque ir para um clube que está quebrado, que está numa situação como está o Lyon, então talvez seja melhor esperar e realizar o sonho de jogar na Europa num outro clube e não no Lyon do Textor. Bom, sobre isso aqui eu já comentei num outro vídeo, vou só recapitular o que eu já falei. É básico, né? Uma mão lava a outra. Não existe almoço grátis. O Botafogo contratou jogadores caríssimos, né, com fundos, recursos que não eram do Botafogo. Sabemos disso. O Botafogo ainda é um time que tem muitas dívidas, que não tem um faturamento tão alto assim. Então, é claro que com o faturamento da holding, com o dinheiro da holding inteira, a Eagle Football, que foram contratados jogadores como Luiz Henrique, como Thiago Almada, entre outros. Matheus Martins, Vitinho e tudo mais. Os mais baratos não, como o Savarino, o Gregory não, mas os mais caros sim. É compreensível de que, mesmo sem essa crise do Lyon, eles já fossem vendidos ao final do ano ou até no máximo meio do ano que vem, que é quando começa a janela principal das ligas europeias, que é a de pré-temporada, né? Então a única coisa que vai mudar, só vai mudar uma coisa, que é como esse dinheiro seria investido. O dinheiro que seria gerado com a venda desses jogadores. Com essas vendas todas, ele, em vez de ir para alguma coisa que a curto prazo, já no Botafogo, ele vai ser aí mandado para a Eagle, que vai gerir seus clubes e vai, vamos dizer assim, preencher esse desfalque que estava aí nas contas do Lyon. Quando lá atrás falavam-se de um CT
estratosférico, gigantesco, faraônico, maior da América Latina, com recursos do Lyon, ninguém achou ruim. Agora tá achando ruim vender jogador para salvar o Lyon? Cara, entendam, o Botafogo não é mais um time isolado, ele é parte de um grupo. E ter times desse grupo mal, como o Lyon na Série B, por exemplo, da França, faz muito mal para a Eagle, logicamente mal para o Botafogo também. Ou vocês acham que vender, que começar a abrir ações na Bolsa de Valores de Nova York com o Lyon na Série B vai ser positivo ou negativo? Ter o Lyon, tá em quinto colocado, é o quinto lugar ali do francesão. Você acha que ter o Lyon numa Liga Europa não é interessante na hora de você abrir ações na Bolsa de Valores? É interessante. Então, reverter esse quadro de possível punição futura ao Lyon, de possível rebaixamento, é fundamental para a Eagle Holding entrar bem na Bolsa de Valores. Então, para o Botafogo também, porque entrando na Bolsa de Valores com um bom cenário, uma boa avaliação do mercado e entrando muito dinheiro com as ações que são vendidas, você tem dinheiro entrando na Eagle, que é dinheiro que entra no Lyon, no Molenbeek e no Botafogo. Ou também no futuro time que o John Textor porventura comprar após vender a parcela dele do Crystal Palace. Então, acho que é meio básico. Já seriam vendidos Igor Jesus, Almada, Luiz Henrique, etc. A diferença é que agora serão vendidos e esse dinheiro vai para a Eagle para ser revertido em salvar o Lyon. Assim como daqui a uns anos, esse dinheiro vai voltar para o Botafogo para comprar um grande jogador, para comprar um CT, para construir um estádio, o que é que seja. Então, não existe pensar só no Botafogo. O bem do Lyon hoje é o bem da Eagle e é o bem do Botafogo também. Então, para mim é muito simples de entender que o que importa não é se eu vou ser campeão da Libertadores com o Igor Jesus ou vai ser com o Vitor Roque, ou se vai ser com o Almada, ou se vai ser com, sei lá, o Oscar, se vai ser com o, sei lá, o Cuiabano, ou se vai ser com, sei lá, que lateral esquerdo que possa ser. O que importa é que o Textor tire, mas reponha em grande nível, em mesmo nível ou muito próximo, para a gente continuar com times competitivos e sendo campeões. Eu quero ser campeão. Com qual jogador vai ser, pouco me importa. Eu quero a taça lá. Se o cofre vai estar vazio, mas tudo em dia, nenhuma dívida sendo deixada de mão, pagamento das dívidas ali, periodicamente ali sendo feitas, tranquilamente, tudo certinho, correndo bem, mas o cofre está vazio, mas tudo está correndo bem, tranquilão, tamo junto e toca o barco. E apenas faça, como é que é? Faça o M sem parar. Matheus Nascimento fez um golaço, 1-1, Botafogo e Santos, na Vila, foi para os pênaltis, Botafogo fez 4-3 nos pênaltis e se classificou para a final do Brasileirão de Aspirantes, o Sub-23, né, como a gente chama por aqui, e vai enfrentar o Red Bull Bragantino na final, que será em Bragança Paulista, mando do Bragantino por ter uma campanha melhor, né, ter mais pontos, jogo único, e o Botafogo está próximo de ganhar aí o Brasileirão de Aspirantes, com o Cauê roubando a cena, Matheus Nascimento ganhando confiança, fazendo golaços, e Arlen bem, o JB Galvão bem também, entre outros jogadores aí que já figuraram no time de cima, o próprio Raí, se eu não me engano, está também nesse time, e ganhando rodagem, ganhando confiança, para que ano que vem, quem sabe, faça um bom carioca aí, e tenham mais experiência, mais capacidade de agregar no time principal, com o Arthur Jorge. Tá dando gosto de ver a molecada dos aspirantes aí, Sub-23, indo pra cima de geral, eliminando um por um. E na final, domingo agora, acho que é domingo agora, a final do Brasileirão Sub-23. Botafogo TV transmite todos os jogos, inclusive esse jogo de hoje transmitiu também. Cara, temos boas oportunidades aí de conseguir boas peças de reposição para o nosso time titular, nosso time principal, né? Não o titular, mas o elenco principal, com esses moleques aí. O Matheus Nascimento está desabrochando, é um garoto que sofreu muito com a antecipação, com a aceleração, queima de etapas na carreira dele, na formação dele como jogador. Um garoto que estreou no profissional com 16 anos, cara.
num time horroroso, como era aquele time que foi rebaixado em 2020. Prejudicou muito a formação dele. Nunca jogou uma copinha, pra ter uma ideia. Então, ele é um cara que precisa desse tempo ali na categoria inferior para ganhar rodagem, ganhar experiência, tempo de bola, tempo de jogo, ritmo de jogo, né, como a gente fala. Tem potencial absurdo. O Cauê tá roubando a cena, cara. É quase sempre um dos melhores em campo, o Cauê. Tô gostando de ver. Temos aí bons motivos para ter esperança para os próximos anos. Não de achar novos Neymar, não é isso. Mas de ter jogadores importantes que vão agregar bastante, vindo da base para o nosso time profissional, coisa que nos últimos anos muito pouco a gente tem visto no Botafogo. We built that squad off of 2 big acquisitions. We'll build a stronger squad next year off of four big acquisitions and continued recruiting of top players like Igor Jesus, a free transfer from the UAE, who is now a starting striker on the Brazilian national team. So nobody at Botafogo needs to worry about this. They understand Eagle. They have seen roster optimization work very, very well. So we do have a significant amount of sales budgeted to help this club, and we believe we will exceed our projections that we've shown. Bom, pessoal, como eu falei, a questão não estão interpretando as contas, né, como o Textor interpreta. Ele vê Botafogo, Lyon, Crystal Palace, nem tanto, mas Molenbeek, como uma coisa só, a Eagle como uma coisa só. Então os lucros todos são dele, assim como os prejuízos também são dele. Então a hora que um time der lucro ou der prejuízo, ele pega de um e põe outro. Sinceramente, para mim não faz nenhuma diferença. Eu não quero ter lucro, eu não quero ter dinheiro no meu caixa. Eu quero ter jogadores bons ganhando títulos, ganhando campeonatos. Se isso acontecer, eu posso estar com o cofre vazio. Desde que a sala de troféus esteja cheia, tamo junto no Textor, toca o teu barco aí, administra suas empresas como você bem quiser, da melhor forma possível. Se não ficou bilionário à toa, eu não sei mais de dinheiro do que você. Então, eu quero a sala de troféu cheia. Se tiver, tamo junto. E aí o pessoal que tava aí comemorando, meio que a esperança renovada de que o Botafogo iria se ferrar com isso, né? Aquela narrativa da barreira de aluguel já foi. A do Clube Satélite já foi. A do que o Textor ia pegar os caras e sair dependendo do time também já foi. Agora a chance é que o Lyon quebrando vai ferrar o Botafogo. Acabou de assumir aí o Textor que vai investir mais ainda no ano que vem, com 4 grandes reforços. Então, a esperança dos antes de que o Botafogo vai se enfiar numa crise junto com o Lyon, pode tirar o cavalinho da chuva. Tire o cavalinho da chuva para ontem, porque não vai adiantar. Rapaziada, como anunciaram que no meio da semana, no começo da semana, no caso, terão informações novas, atualizadas, sobre como é que funcionaria o Newton Fan Fest, saiu aí, começaram a vender os ingressos, né? Tem vários lotes, tem pista, tem arquibancada sul, né? Acho que não vai ser aquele esquema como o Bocão falou, de telão na leste e na oeste, vai ser telão ali no meio do campo, ou algo assim, né? Ou na frente de um dos gols, e o povo ali na pista, no gramado, e quem quiser ficar mais no fundo na arquibancada, vai ter ali a arquibancada sul disponível. Olha aqui com vocês o preço dos ingressos, né? Vai abrir os portões às 14 horas, 3 horas antes do jogo, da bola rolar. E temos aqui o preço do estacionamento, da pista, plano de sócio, etc. para olhar com vocês. Comprem logo. Eu, infelizmente, não sei se eu vou mais poder ir. Meu pai talvez não consiga ir, e aí eu tenho que ver uma forma de assistir com ele, cara. Eu quero ver com ele. E depois a gente parte para comemorar em algum lugar. Mas se ele não puder ir no Newton Santos, eu vou para algum outro lugar que ele possa ir. Então não sei se eu vou ainda para Newton Fan Fest. Tá? Aqui estão os valores, ó. Temos aqui os sócios camisa 7 compram o primeiro lote por R$20, né? Temos aqui, ó, lote 1, crianças até 12 anos, R$10, sócio meia entrada 20 e inteira R$40. Gratuidade, não teremos gratuidade. Idosos e PCDs pagam meia. Meia entrada obrigatório, documento que comprove o benefício. E aí temos estacionamento norte, né? Glorioso, meu plano, R$30. Sócios antecipado 40, na hora 50. Não sócio antecipado 60, na hora 70.
salgadinho, né? E aí nós temos também, tinha aqui no, eu posso até olhar aqui com vocês no meu celular, na Ingresse, vende no site, cadê? botafogo.com.br/ingresso e também no aplicativo da Ingresse, tá? Como um jogo como qualquer. Ó, Arquibancada Sul, primeiro lote, sócio R$20, inteira 40, criança R$10. A pista tá no segundo lote já. Segundo lote é pista, comprem logo. R$25 é o sócio, paga meia, né? E nós temos aqui criança R$10. Estranhamente não tá aparecendo aqui a aba de ingresso sem ser meia entrada de sócio. Será que não tem? Não entendi. Mas é isso. Não sei ainda informações sobre o que vai rolar lá dentro. Se vai ter show, o que vai ter, não sei. Só sei que quero ir, mas se meu pai não for, minha mãe não for, aí eu vou arrumar um jeito de ver com eles. Eu quero ver com eles. Essa é a parada. Lógico, no meio de botafoguenses, isso é claro. Talvez eu veja aqui no Niterói na Johnny's Choperia. Johnny's ou Johnny's Choperia. É um lugar interessante. Eu vi ano passado aquele 1-0 Botafogo e Palmeiras lá. O Jairzinho, etc. Tava lá também, Jairzinho. Era o Roberto Miranda. Roberto Miranda, antigo craque do Botafogo. Seleção brasileira também tava lá. Foi legal. Então, se for o caso, talvez eu veja lá. Mas tô definindo ainda. Vamos ver qual vai ser. Então, vocês que querem ir pro Newton Fan Fest, comprem logo seus ingressos. Porque ou vai ficar mais caro a cada lote, ou vai acabar. Rapaziada, calma. Sabendo esse vídeo agora, terça-feira de manhã e tal, deve estar achando que esgotaram os ingressos. Eu, quando gravei esse vídeo, levei um susto, fui olhar o site, tinha acabado os ingressos, mas não. Venderam 18 mil ingressos em menos de 2 horas e interromperam as vendas e teremos mais novidades hoje. É o que prometeram, pelo menos, que teremos mais novidades no dia de hoje, terça-feira, e voltará a venda de ingressos. A venda dos ingressos, não sei como é que vai ser feita agora, não sei quais partes esgotaram, se alguma esgotou, não sei. Mas eu achei que tivesse esgotado, eu até que regravar o vídeo, aí eu vi que não esgotou. Anunciaram que vendeu muito rápido uma parcela muito grande de ingressos e eles interromperam, deve vir aí um terceiro lote, não sei, com mais ingressos. Sério, Eduardo Paes, acordem, tá dormindo, prefeito. O Rio não está preparado, não está pronto para um evento do tamanho do que é Botafogo campeão da Libertadores. Newton Santos já vendeu a dar com pau o ingresso. General Severiano, em segundos, esgotou tudo. Os bares estão lotados. Amigos, vocês não estão entendendo. O Rio de Janeiro não tem estrutura para esse evento. A comemoração será uma coisa de outro mundo. Caos total no Rio de Janeiro. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Espero que tenham curtido o conteúdo, tenham gostado do nosso conteúdo aqui, desse vídeo da manhã, né, de hoje, que abre os trabalhos para os vários vídeos que ainda teremos ainda nessa terça-feira. Sempre tem muito conteúdo aqui no canal. Então, antes de sair, para não perder os próximos conteúdos, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal no Título do Fogão. Antes de sair, também temos a área de membros, onde ficava o botãozinho de inscrever-se. Agora tem o botão de Seja Membro. Clica lá, você vai abrir uma abinha com 4 opções de plano. Tem planos de R$ 3,99, quer dizer, R$ 2,99, R$ 4,99, temos aí R$15, etc. Cabe em todos os bolsos, para todos os gostos, e você ajuda muito o canal a sobreviver e manter essa estrutura que é grande, é cara, mas vai fazer um bom serviço para você todos os dias, com bons conteúdos sobre o fogão. Então eu sou o Rafael, fico por aqui, e até o próximo vídeo. Valeu!